primeiro simpósio sul-americano de escoliose. Sejam muito bem-vindos, você que está nos acompanhando. Hoje vai ser um dia bem diferente, um dia bem incrível, porque além de nós darmos continuidade ao simpósio, com palestras, né? Com palestra de grandes nomes da escoliose do Brasil, agora nós vamos dar início ao primeiro encontro sul-americano de escoliose. Então, agora às 3 horas da tarde, nós contamos, então, que esse encontro seja voltado ainda mais para os pacientes, para quem é familiar, uma vez que nós estamos no mês de junho, que é o mês internacional de conscientização da escoliose. Então, queria agradecer todos que estão aqui, todos que estão presentes. É uma enorme satisfação tê-los todos aqui. E o que eu gostaria, então, de apresentá-los é que hoje nós vamos ter 3 mediadores desse nosso primeiro encontro. A doutora Ariane Schmidt, ela é fisioterapeuta, ela é mestranda pela Unisa, ela faz parte do corpo clínico do Escoliose Brasil, além de algumas formações internacionais na escoliose, como o método BSPTS em Nova York, do Dr. Rigo, também na escola do programa de subgrupos de dor lombar da Universidade de Pittsburgh. A doutora Milene Ferreira, a doutora Milene, ela é mestre. Vou pedir só para vocês fecharem o áudio de vocês, por favor. Quem está com o áudio ligado. Senão começa. A doutora Milene Ferreira, ela é mestre pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Deixa eu só correr aqui mais um pouquinho, perdi na minha apresentação. Só um minutinho, aqui, atualizou. Isso. Ela também é graduada em fisioterapia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e também ela é do corpo clínico e de pesquisa aqui do Escoliose Brasil. E a doutora Fernanda Furro, ela também é fisioterapeuta, ela também é mestre em fisioterapia pela Unicid, ela também fez a sua graduação em fisioterapia pela Unicid, também tem formação no tratamento da escoliose baseada em evidências, do Escoliose Brasil, e também faz parte do corpo clínico e docente, e corpo clínico e de pesquisa também do Escoliose Brasil. E aí, pessoal, nós fizemos de uma forma um pouco diferente dessa vez, né? Nós fizemos nesse encontro, convidamos pessoas extremamente influentes que dedicam parte do seu dia na forma de conscientizar. Como a Escoliose Brasil também faz, essas pessoas são muito importantes aí para, de fato, nessa campanha, todos os dias aí, fazendo a sua conscientização, o seu trabalho, se dedica escrevendo. Então, eu vou apresentar a todos vocês e aí eu deixo a gente bater papo. Então, vale salientar que a nossa ideia desse evento, de fato, ela é ser online, ela é ser solidária. Logo eu vou apresentar um pouquinho para vocês as nossas instituições que nós estamos ajudando, mas antes eu vou apresentar todos aqui da mesa de hoje, tá? Então, eu vou apresentar a Jennifer Silva, ela é lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Jennifer? Dá um oi para você, dá um oi pro pessoal. Tudo bem? Isso. Ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ela tem 23 anos, ela é editora e criadora do blog Menina de Titânio. Ela passou pela cirurgia de escoliose há 5 anos, ok? Nós também vamos falar com a Lara Pimentel. Oi, Lara. Oi. Tudo bem? Tudo bom. A Lara é de Jequié, na Bahia. Ela tem 21 anos, ela é criadora do Instagram Encoletados. Ela usou colete por 2 anos e ela vai contar um pouquinho dessa experiência dela. Muito obrigado pela sua participação. A Tainá Giovana, o Instagram dela é @TaináEscritora, ela tem 21 anos de idade e ela é de Presidente Prudente aqui do interior de São Paulo e ela é autora do livro Pra Guardar do Lado Direito do Peito. Bem interessante, ela usou colete e fez fisioterapia por mais de 10 anos, mas acabou tendo que fazer
a correção de cirurgia para escoliose, e nós vamos doar para vocês, sortear 2 livros. Muito interessante a história dela. Então, nós vamos doar para vocês aqui no final do nosso dia. Nós vamos pedir para vocês fazerem um cadastro, e aí, quem entrar nesse cadastro, a gente vai sortear, tá bom? Nós vamos sortear para pessoas que são pacientes de escoliose, tá? Ou já passaram por isso, pessoas que têm escoliose. Os nossos 2, depois vai ter um próximo aqui, um próximo brinde. Queria agradecer também a Dani Guedes. A Dani Guedes, ela é de São Paulo, capital. Ela é atriz, né, Dani? Um prazer tê-la aqui. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou fã da Dani, então aqui em Timão, contar para vocês. Ela é criadora do blog Eu Curva de Rio. Ela foi operada há 2 anos. Ela tem 38 anos e colocou aqui 21 pinos, né? Eu estou com 40, eu operei com 38. Ah, você está com 40, tá bom, desculpa. Operou com 38 anos, está com 40. O Instagram dela é a Dani Guedes, para quem quiser seguir aí. Queria também chamar a Victória Montenegro. Ela é da Bahia. Oi, Victória, tudo bem? Oi, tudo bem. Seja muito bem-vinda. Ela tem 17 anos. Ela operou em 2017 com 14 anos. Tem 3 anos operada e ela administra o Instagram chamado Escoliose Vi, com V-I, mais um I e H, tá? Então, quem quiser seguir lá, aproveita, tá bom? E tá faltando só a Elô, né? É isso? Só a Elô? Oi! Isso. Tudo bom? A Heloísa é de Indaiatuba. Heloísa, você tem 7 anos, é isso? Sua mãe está aí do lado, a Simone. Muito obrigado, Simone e Heloísa, por participarem. A Heloísa usa colete tridimensional e faz fisioterapia específica, tá? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês um outro brinde, já aproveitando a Heloísa que usa o colete tridimensional, nós vamos sortear 3 ursinhos desse aqui, ó, com colete tridimensional para vocês. Olha esse que bonitinho, ó, cheio de gatinho. Você quer? Aqui, ó, esse para menino, tá? Nós vamos sortear 3 ursinhos desse, que foi o apoio do Escoliose Brasil e também do Shopping Ortopédico, para vocês que cadastrarem aí, forem pacientes. Então, para quem de fato então, esse brinde aqui nós vamos sortear para quem usou colete ou quem tem escoliose, tá? Porque remete aí o colete, quem usou colete ou tem escoliose, e o livro para quem é familiar, para quem é paciente, tá? A gente está voltando isso para os pacientes, não para os profissionais. Vamos nos atentar a isso. Então, pessoal, eu vou passar a bola para as nossas mediadoras. Só antes, um segundo, eu vou... Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, né? Não, aqui. Antes disso, então, eu vou falar hoje do nosso encontro, né? O nosso encontro com a doutora Ariane Schmidt, doutora Fernanda Furro e doutora Milene Ferreira. E eu quero salientar a vocês que esse é um evento 100% gratuito online, mas a gente está fazendo bem, tá? A gente não tem os dados atualizados, mas ontem a gente já tinha passado mais de R$2.000, tá? Dessas doações. A gente está ajudando 2 entidades. Uma é a Associação Espírita Jesus e Caridade. Lá no Telegram, no WhatsApp, no e-mail, a gente mandou os dados para você. Então, só você entrar no seu Internet Bank, digitar lá e doar. Não dá trabalho, é rapidinho você fazer isso. Eles acolhem mais de 60 pacientes neurológicos e também estamos doando para a Associação de Apoio à Criança ao Câncer, tá? Eles também estão precisando muito. A gente está numa fase que muita gente está ajudando o pessoal de Covid. Claro que eles precisam, mas essas instituições, as outras instituições do Brasil, elas foram menos gente, acabaram doando. Então, por favor, vamos fazer o bem juntos. Essa é a nossa parte aqui. E às 4 horas, nós vamos ter 3 palestras
começando às 16 horas com o Dr. Carlos Barsotti. Ele vai falar sobre o tratamento cirúrgico da escoliose idiopática quando realizar artrodese seletiva. O Dr. Rogério Liporassi, fisioterapeuta, considerações sobre a fisioterapia pré e pós-operatória das cirurgias de coluna vertebral. Dr. Alexander Rossato, médico ortopedista, sobre o tratamento cirúrgico da escoliose precoce. E o Dr. Rafael Marcon, médico ortopedista, ele vai falar sobre o tratamento cirúrgico no adulto, da escoliose no adulto, quando devemos operar. Então, agora eu vou passar a bola para vocês, para a Ariane Schmidt, para a Fernanda Furro e para Milene Ferreira. Por favor, a bola é toda sua, fiquem à vontade e vamos bater papo aí para saber um pouco da história dessas meninas. Primeiro, eu queria falar boa tarde para todas. É um prazer estar aqui mediando esse evento tão grandioso para todo mundo, para colaboração de informação, né? E eu queria salientar que eu acho que eu sou a única aqui que não tem escoliose. Verdade. É uma curiosidade, pois hoje eu trabalho com 2 fisioterapeutas que, coincidentemente na vida, têm escoliose e trabalham com escoliose. Mas antes disso, eu queria saber um pouco a história das meninas, né? Como que foi a descoberta da escoliose, como que foi esse tratamento, se foi tardio, se fez tratamento, se não fez, se fez exercício, se usou colete. Acho que essa é a minha curiosidade a princípio. Vamos começando uma por vez, para elas não... Vamos começar pela ordem que eu fiz aqui? Então vamos começando com a Jennifer, que foi a primeira a ser apresentada? Isso. Certo, então. Vou falar um pouquinho de mim. O Rodrigo já falou que eu tenho 23 anos, que eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Há 5 anos eu passei pela cirurgia de escoliose, de artrodese, mas a história começou alguns anos antes, né? Eu fui diagnosticada, na verdade, eu descobri por acaso, com 16 anos, numa avaliação na academia. E só que na época eu não dei muita atenção, eu achei, deve ser só um problema postural, alguma coisa com que eu não devo me preocupar, e eu deixei passar. Só que nesse deixei passar, foi passando o tempo, mais ou menos 1 ano, aí as pessoas começaram a notar e falar para mim, ai, o que é isso nas tuas costas? Ai, tu já viu que tu tem um lado mais alto que o outro? E aquilo que não me incomodava, então, começou a me incomodar, porque as pessoas começaram a notar. E aí eu fiquei apavorada, e eu fiquei com medo. E aí sempre tem aquela pessoa para falar, ai, mas eu conheci um fulano que ficou paraplégico, não sei o quê. E eu totalmente desconhecia do assunto, totalmente sem informação nenhuma, para procurar, né, para ter um apoio, para ter uma base. Não tinha muita coisa na internet. Então, eu fui num médico. Só que nesse primeiro médico eu não tive uma confiança, eu me senti muito insegura, senti medo. E aí começou a minha saga para procurar médicos, né? Para fazer um raio-x, enfim, para saber o que eu tinha. Porque eu estava muito assustada, porque eu estava com medo. Porque sempre tem aquele amigo do amigo, amiga que ficou de tal jeito. Porque sempre que se fala em coluna, as pessoas elas têm muito medo de coisas que podem acontecer. Na época, quando eu fiz meu primeiro raio-x, eu já tinha 42 graus, com 17 anos. Claro que eu deveria fazer fisioterapia, tratar de alguma forma, mas por condições financeiras da época, no momento que eu e minha mãe estávamos, eu não tive recursos, né? Também, até mesmo uma desinformação de se saber que existe um tratamento conservador específico, toda aquela abordagem correta, né? Enfim, o tempo passou e em 1 ano eu fui para 47 graus. E eu decidi operar a coluna e operei aos 18 anos no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A minha cirurgia, ela, por
curva torácica ser maior do que a lombar. Eu fiz apenas cirurgia na lombar, não peguei toda, né? Desculpa, fiz apenas cirurgia na torácica, não pegou a lombar. E, bom, foi uma experiência bem difícil para mim, bem marcante, né? Eu acredito que a escoliose em si já é marcante para todo mundo que tem, né? Seja fazendo colete, fisioterapia, enfim. Mas a cirurgia, ela é marcante por ser invasiva, por ser dolorosa. Claro que nem todo mundo sente dor, claro que nem todo mundo sofre, mas no meu caso em específico foi um tempo assim bem sofrido. Mas aí o tempo foi passando, eu senti uma melhora, uma evolução. Cada dia que passava eu me sentia muito melhor. E teve aquele resultado imediato de ver o meu corpo mudado, sabe? Porque eu nem percebi, o meu corpo deformou e eu nem percebi. Foram as pessoas que foram percebendo isso em mim. E depois ver aquele resultado de meu corpo mudou e uau, agora tem cintura, agora a autoestima melhorou muito. Melhorou muito, assim, deu um giro de 180 na minha vida. E é isso. Logo após a cirurgia, eu decidi criar uma espécie de diário online. E só que esse diário, eu pensei, bom, preciso colocar um nome. Daí eu pensei, bom, vou colocar menina de titânio, né? Por causa dos parafusos. E esse diário foi crescendo, eu fui postando, eu fui compartilhando no Facebook, fui compartilhando para a família, para os amigos, e aí vieram os comentários, eu também tenho, eu também vou fazer cirurgia, apesar de eu usar colete, eu vou ter que operar, e foram surgindo familiares, amigos, de pessoas com escoliose, não necessariamente essas pessoas de várias idades, porque a gente acha que só acontece em criança e adolescente, muitos comentários, e aí eu expandi para o Facebook, expandi para o Instagram, e hoje já conta com acho que uns 7.000 seguidores. E através desse blog que eu criei, que era para ser apenas um diário, sem nenhuma intenção de popularizar, né? Eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, tenho contato com profissionais incríveis também. E é muito legal compartilhar essa história com pessoas, porque a gente vê que não tá sozinho, sabe? E é muito bom, porque quando eu descobri, quando as pessoas começaram a notar, no caso, meus familiares, amigos, essa diferença, eu me sentia, sei lá, me sentia estranha, queria me esconder. Porque eu pensei, será que... Eu nunca ouvi falar, porque não tem uma conscientização, não falam na televisão, nas escolas não tem uma abordagem, uma avaliação física. Tem escolas que nem têm educação física, né? Que dirá um acompanhamento com fisioterapeuta junto do... Enfim, eu ia não te tem falar isso. Na verdade, a sua história coincide com muitas outras histórias dessa mesma maneira. E a escoliose, os estudos, né, como a gente tem visto no simpósio, eles começaram a aparecer mais de 2015 para cá. Então, Exatamente. a informação sua não era só sua, era escassez, não tinha tantos estudos, não tinha tanta informação mesmo. Mas eu queria te perguntar mais uma coisa. Você operou, claro que você tinha um COB que era indicação cirúrgica, mas você operou mais por padrão estético, por dor. O que mais te incomodava para fazer a cirurgia? O que mais me incomodava era o fato de eu não ter um acesso a um tratamento aliado, né, no caso conservador, e o medo de evoluir mais, e piorar, e eu me arrepender. Então, eu decidi que naquele momento da minha vida, eu estava com os meus estudos, tudo, eu digo, não, eu prefiro fazer isso agora, porque eu tinha medo de que evoluísse, medo de que ficasse muito pior, porque eu vi que em um ano deu um aumento, assim, significativo, né? E também, não vou dizer que não foi um pouco estético, a questão de autoestima de todas nós melhora muito. Eu acho que 50%, principalmente para quem tem aquelas escolioses muito mais agressivas, acho que 50% da decisão, além de ser saúde, é um pouco da autoestima, porque mexe muito com a gente, principalmente por sermos mulheres, né? É aquela coisa padrão social, né, da beleza da mulher. Então, primeiro saúde,
porque eu sentia umas dores, eu tinha umas sensações estranhas e também pela minha autoestima. Muito obrigada, viu? De Adorei. nada. Jennifer, eu posso também comentar um pouquinho? Primeiramente, muito prazer, né? Como o Rodrigo me apresentou, eu sou parte hoje do Escoliose Brasil. E como a Ariane também já falou agora, eu também tenho escoliose, me identifiquei muito com a sua história. Queria te parabenizar também por todas essas movimentações nas mídias sociais que você tem feito. Isso ajuda muito outras pessoas. Realmente, no momento que a gente tem essa notícia, é um baque muito difícil, né? A gente se sente sozinha, não conhecemos, às vezes, outras pessoas que também têm. E aí, quando a gente faz esses movimentos, a gente consegue ver o quanto de gente também tem ao nosso redor, né? E eu tenho também, hoje eu tenho 47 graus, o mesmo grau que você tinha na época que você fez. E só para complementar também, hoje a minha escolha na época foi não fazer a cirurgia. Hoje eu não faço, não fiz a cirurgia. Hoje eu trato com os exercícios específicos, que na época também, quando eu tinha 14 anos, eu também não tinha, mais que a gente buscava, né? A gente realmente não encontrava tudo que tem, igual a Ari falou agora, né, a respeito do que foi trazendo, muito recente tudo isso. Então, parabéns por tudo isso que você faz, todas essas movimentações, por tudo que vocês todas aqui passaram. E até ia te perguntar, depois do seu pós-operatório que você fez, a sua cirurgia, que você falou que foi um período difícil também, você chegou a fazer fisioterapia? Como que foi essa relação com a sua família também, com a decisão da cirurgia? Como que foi tudo isso para você? Imediatamente eu não fiz fisioterapia. Fiz fisioterapia um tempo que eu estive internada, mas eu iniciei pilates para fortalecer tudo mais. Eu tive um apoio muito grande da minha família, mas especificamente da minha mãe, que era com quem eu realmente podia contar na época. Ela fez um plano e me colocou no plano para que eu pudesse ter um acompanhamento, porque aqui no estado do Rio Grande do Sul não tem uma previsão para sequer consultar com um ortopedista na rede pública de saúde. Então, a gente se apertou um pouco, mas fez um plano. Mas eu contei com o apoio da minha mãe, principalmente das minhas tias, e todo mundo me apoiou na minha decisão, qual fosse a minha decisão. Me visitaram no hospital, me deram apoio em casa, e deram apoio, assim, no primeiro ano, que foi o mais delicado, digamos assim, para mim, né? Mas foi isso, eu fiz pilates, o que foi muito bom para mim, porque eu fiquei um tempo parada após a cirurgia, depois eu retomei minhas atividades com 6 meses, mas eu acho que o apoio da minha família foi fundamental, sabe? Porque se eu não tivesse apoio deles, eu estaria mais perdida ainda. E talvez eu não encontrasse uma direção, sabe? Para poder tomar a decisão que eu tomei. Vamos então para a próxima menina. Milene, você separou aí quem que é a próxima para conversar com a gente também? A próxima que se identificou foi a Lara, que usou colete durante 2 anos. E a gente queria saber um pouquinho da sua história, como que foi essa experiência com colete. Quais foram as dificuldades? Primeiro eu vou falar como eu descobri a escoliose. Eu sou professora de balé, sempre fiz balé a minha vida toda. E foi na aula. Quem descobriu foi a minha professora. Eu estava fazendo um exercício e ela viu a diferença do meu ombro e da parte da minha coluna, que estava bem visível, que era bem grande. Quando eu descobri, foi uma surpresa, porque 2 anos antes eu tinha feito o exame completo com raio-x, que eu estava tendo dor de crescimento, e o médico não viu nada. Tipo, parecia que estava tudo certo. Aí, 2 anos depois, já descobri a escoliose de 40 graus. Então, foi um aumento muito grande em pouco tempo. Eu descobri com 12 anos, em 2013. Aí, eu já logo, o médico já passou colete e fisioterapia para eu fazer. Eu fiz RPG e fiz pilates. Lara, desculpa, eu acho que o seu fone está com alguma interferência. Tenta tirar o fone. Ficar sem... Vê se melhora. Se eu segurar, ele fica bom?
Melhorou, melhorou. Pronto. Então, o médico passou o colete e quando eu comecei a usar, eu já tinha 13 anos, porque eu descobri logo no final do ano. Foi bem ruim, porque eu nunca tinha visto aquele colete na minha vida, não sabia o que era escoliose quando descobri, na minha cidade não tinha, e tinha pouca informação na internet. Eu pesquisei bastante, eu procurei vídeo, procurei blog, eu só achei um blog de uma menina que também usava, contando sobre a história dela, mas também ela tinha parado de escrever já faz um tempo, eu nem lembro mais qual era. Por isso que eu tive a necessidade de criar o Encoletados, para falar sobre as pessoas que passam por isso e contar mais a história. Então, o objetivo principal do Instagram é isso. Contar a história e mostrar que a gente não está sozinho, que tem mais gente que passa por isso. Mesmo que a gente não veja na nossa cidade, tem mais gente como a gente, tortinhos. Aí, eu usei o colete por 2 anos, parei com 15 e minha escoliose foi de 40 graus para 15 nesse período. E qual colete que você usou, Lara? Colete Milwaukee. E como foi para você essa questão estética do Milwaukee, pessoal perguntando, aceitação, como que foi? Primeiro eu chorei muito, porque eu achava que eu não ia dançar, que eu não ia poder fazer mais a aula de balé. Eu achava que todo mundo ia ficar olhando para mim, todo mundo ficou olhando para mim, né? Realmente era novidade para todo mundo que via. Não é normal a pessoa passar na rua com colete até o pescoço. Muitas perguntas. O que é isso? Você quebrou o pescoço? Foi um acidente? Uma fita para emagrecer? Até isso perguntar. Mas quando você definiu o seu... a maneira que você ficou assustada ao ver o colete, nós vemos também todos os dias esse rosto no nosso consultório, porque as meninas, muitas, nunca viram um colete e não sabem nem como coloca, não sabem para que serve. Eu acho magnífico esse trabalho que vocês fazem através das mídias sociais para trazer informação, porque não só para a família, mas para as meninas também que vão passar por isso e vão ter que ter como melhor aliado o colete, e às vezes por 1, 2, 3 anos, e não é fácil. Todos os dias a gente vê esse rosto de, como assim, vou usar um colete? Com certeza. A minha história se parece um pouco com a da Lara. Eu tive que usar o colete também, mas o meu colete foi de Boston. E a mesma cara que a gente vê de susto das meninas todos os dias, eu passei por isso. Eu lembro até hoje quando me colocaram dentro de um colete. E, assim, foi muito difícil e, na época, não encontrei ninguém que estava passando pela mesma situação. Eu realmente me sentia a diferente nisso tudo. Então, é muito legal. Parabéns por esse trabalho de estar divulgando, de mostrar, de ter coragem de mostrar que você usa, que a gente sabe que muitas meninas, mesmo se adaptando super bem ao uso do colete, elas não gostam de mostrar. E o melhor, Lara, é o pós do colete, né? Você tinha um ângulo de 40 graus e diminuiu para 15, como tem mostrado nossa evidência, né? Cada vez mais o uso contínuo do colete, mais de 20 horas, tem sido um resultado muito satisfatório. Milene, já conta a sua história para nós. Então, tá bom. Vou ser paciente agora também. Meus pais descobriram minha escoliose, eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Já tinha 28 graus. Fui orientar, eu passei de uma criança que fazia muita atividade física para uma adolescente sedentária, porque a indicação era essa, eu não poderia estar fazendo atividade física, porque isso iria piorar a minha escoliose. Então, hoje a gente vê que é totalmente inadequada essa indicação, que quem tem escoliose tem que fazer exercício físico, sim, é necessário. E eu fico muito feliz de estar trabalhando com isso hoje,
Fui fazer fisioterapia por conta da escoliose, por ter tido contato, fiz anos de RPG, minha curva não evoluiu, né? Usei o colete, tive bastante dificuldade em adaptação do colete, mas aí na faculdade comecei a direcionar para pesquisas com coluna, fui fazer o curso do Rodrigo para me tratar e acabei virando fisioterapeuta da escoliose, trabalhando com isso. E hoje eu fico muito feliz de passar uma outra realidade para os pacientes, esse contato que a gente consegue oferecer para eles, esse suporte, eu acho que é fundamental no tratamento da escoliose. Ô, Mi, quando você começou a usar o colete, você tinha quantos graus? Você usou por quanto tempo? E no final do tratamento, finalizou com quantos graus? Tá, quando eu descobri, eu tinha 28 graus. E fui acompanhando por um tempo, e eu lembro, eu não vou lembrar certinho, eu lembro que tinha passado de 30 graus, mas agora exatamente quanto tinha chegado eu não me recordo. E foi aí que entrou o uso do colete. Continuei usando colete, eu usei o colete por uns 3 anos, estava em torno, acho que de uns 25 graus, chegou a chegar perto de 20, reduzi perto de 20, mas aí eu tive que abandonar, eu não tinha... quando eu entrei na faculdade, que eu percebi uma piora, na verdade. E aí eu fui fazer de novo os exames e eu estava com 28 graus de novo. Então, e aí estabilizou. Então, eu não sei se da forma que foi tirado o colete, da forma que foi orientado o tratamento, que foi tudo muito rápido e com o que tinha de informação na época, né? Então, estabilizou em 28 graus a minha escoliose, e aí, com o tratamento, com exercícios, mesmo depois de adulta, eu consegui para 19 graus. Só complementando rapidinho o que a Milene também falou, quando eu descobri também foi bem, antes das meninas continuarem, né? Quando eu descobri também foi bem difícil, porque não tinha toda essa orientação, e eu falo por nós, assim, que é muito gratificante para todos nós, assim, do Escoliose Brasil, inclusive, frisando agora eu e a Milene, que temos também a escoliose, olhar para vocês e conseguir falar que a gente também sabe o que vocês estão passando. Eu não usei colete porque não foi me orientado na época, foi só cirurgia mesmo, que eu acabei não optando, mas a Milene tem experiência, hoje a gente continua se tratando, mesmo adultas, com os exercícios específicos, todos esses que estão sendo falados também no simpósio, a gente tem visto o resultado, é muito legal, e eu acho que a gente tem que se unir por todas essas questões de mídias, mostrar que a gente realmente está juntos por essa causa, né? Eu até tenho um Instagram também que se chama Juntos com Escoliose, que foi até o que as meninas falaram, né? A gente se sente sozinha na hora que a gente tem a notícia, e a gente tem que pensar sempre que a gente está juntos, e tem muitas pessoas que também sofrem com isso, e que a nossa força é muito grande, né? Quanto a isso. Ô, Fernanda, e você descobriu, então conta agora para nós. Você descobriu, você tinha quantos anos, você fez algum tratamento conservador, você falou que você não usou o colete porque não foi orientado na época, isso, né? Eu descobri quando eu tinha 14 anos, né? Foi uma fisioterapeuta também que acabou descobrindo, uma fisioterapeuta dos meus pais na época. E aí eu acabei indo em alguns médicos especialistas, os 3 acabaram indicando cirurgia, o meu grau já era 47 graus, né? Tinha 47 no meu COB na torácica e na lombar 35. E a minha família acabou optando por não ouvir a opinião naquele momento dos médicos, por questões pessoais, também financeiras, e acabei não fazendo a cirurgia, né? Acabei tratando na época... Já tinha 47, isso, já tinha 47. Hoje eu tenho também 47, manteve o meu grau, né? E na época eu acabei não fazendo, assim, os tratamentos que eu fazia eram RPG, que era o que tinha sido me orientado na época. O RPG, natação na época tinha me orientado, mas sempre continuei atividade física, nunca parei em nenhum momento. Eu acho que isso é importante, que a gente oriente sempre todo mundo, né? Bom, vamos para a próxima menina? Vamos. Tainá, escritora, conta um pouquinho para a gente. Oi, boa tarde, pessoal.
Meu nome é Tainá, eu tenho 21 anos, eu sou daqui da região de Presidente Prudente. Os meus pais descobriram a minha escoliose quando eu tinha apenas 3 dias de vida. Antes mesmo de ter alta para ir para casa, eu já fui encaminhada para um especialista em coluna, que é o mesmo médico que eu operei 16 anos depois. Quando eu era bebezinha, eu fiz fisioterapia, e com 3 anos de idade eu comecei a usar o colete ortopédico do tipo Boston. E eu usei 3 coletes ao todo, eu usei até os meus 12 anos de idade. Só que o meu grau, eu não sei dizer exatamente quantos graus eu tinha, só que ele sempre foi cirúrgico, só não podia operar quando eu era criança, tinha que esperar eu virar adolescente. E com 16 anos foi marcada a minha cirurgia. Foi um momento muito difícil para mim, porque em questão de aceitação, antes disso eu tinha muito medo de fazer cirurgia, porque eu não conhecia aqui na minha região muitas pessoas que tivessem operado. Eu conhecia uma menina só, para mim poder conversar, trocar experiência, então eu me sentia um pouco sozinha em relação a isso, mas mesmo assim eu resolvi enfrentar essa cirurgia, e graças a Deus foi um sucesso, deu tudo certo, a minha curvatura diminuiu bastante, hoje não tenho mais riscos nenhum de entortar, e aí eu resolvi transformar o meu diário, porque eu também tinha um diário igual a Jennifer, em um livro. E agora, no comecinho do ano, esse sonho se tornou realidade, eu consegui escrever meu primeiro livro para ajudar outras pessoas que também vão passar por essa situação. E graças a Deus o meu objetivo já foi cumprido. Muitas meninas já compraram o meu livro, já falaram que as minhas palavras ajudaram de alguma forma, e essa é a maior recompensa que eu posso ter. Tainá, que belíssima contribuição para todas as meninas que têm escoliose. E você, assim, tem uma história de vida, né? Desde o terceiro dia de vida, uma escoliose infantil. Como é que foi passar praticamente 16 anos da sua vida usando colete? Conta para nós. Você se deixou de fazer muita coisa? Como que era isso? Então, eu usava o colete a maior parte do tempo, né? Eu só tirava ele para tomar banho ou para fazer alguma atividade especial, tipo ir para piscina, essas coisas. Mas eu passava a maior parte do tempo com ele. E quando eu era pequena, eu não me incomodava, porque desde os 3 anos de idade eu já nasci acostumada a usar o colete, né? Então eu não tinha problema nenhum em relação a isso. Só que quando eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a sofrer bullying. Muitas pessoas começaram a comentar na escola e tudo mais, e isso passou a me chatear um pouco. Mas em relação ao colete foi tranquilo. Passei a minha infância inteira com ele. E você lembra o grau quando você operou? Não me recordo exatamente. Eu tenho que perguntar novamente para o meu médico. Então, só para avisar, a Tainá cedeu 2 livros para a gente, tá, pessoal? Que nós iremos sortear. Nós vamos aqui no final do evento explicar para vocês aí como que vai ser, tá bom? A gente vai passar uma lista para vocês, quem quiser, nós vamos sortear no nosso Instagram, no Instagram do Escoliose Brasil depois, tá ok? Então, 2 livros da autoria da Tainá Giovana, para guardar do lado direito do peito. Muito obrigado, viu, Tainá? Vai ser muito legal as pessoas saberem a fundo sobre o seu livro. Se você quiser até contar brevemente qual foi a ideia de você escrevê-lo. Então, o meu livro, eu quis escrever ele relatando todas as fases, né, que eu já passei em relação à escoliose, tanto sobre a fisioterapia, quanto o uso do colete, e até a cirurgia, né, a recuperação, porque eu tinha muito medo, porque eu ficava imaginando que a recuperação da escoliose demorava muito, e não foi tudo isso. Graças a Deus foi bem rápido, em 40 dias eu já estava voltando a ir para a escola normalmente, então foi muito, muito gratificante, né, passar por tudo isso. E uma referência ao título, para guardar do lado direito do peito, é que devido ao fato de eu ter escoliose, o meu coração foi para o lado direito. Então, eu tenho o coração do lado direito. Então, é isso que significa o título. Que legal! Parabéns pela iniciativa. E que bom que deu tudo certo nessa cirurgia.
E muito interessante saber essa questão do coração também. E funciona Parabéns, normalmente. Que legal, bacana. Maravilhoso, né? Olha quantas informações quem buscar tem hoje, né? O acesso, isso é o melhor da tecnologia, dos livros, das mídias sociais. Vocês estão de parabéns. Vamos para a próxima? Isso, vamos. A próxima é a Dani Guedes, que fez cirurgia já depois de adulta. A gente queria saber um pouquinho como foi a sua história com escoliose e com a cirurgia também. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, então eu descobri a escoliose porque meu primo me empurrou do balanço. Então eu comecei a sentir muita dor nas costas, e aí minha mãe me levou no médico e foi indicado o uso do colete, do Milwaukee, e eu fiquei extremamente assustada com o colete, e eu sofri bullying na escola, me chamavam de Robocop. E aí eu fazia de tudo para que o foco não fosse o colete. Então, assim, até limão no peito para parecer que eu tinha peito, para desviar o olhar, eu já tinha colocado porque eu não queria que as pessoas olhassem o colete. E eu não aguentei ficar com colete. Eu acho que, na verdade, faltou apoio psicológico dos meus pais. Eu não digo que é negligência, mas é uma certa ignorância por ter... Minha mãe me apoiou a tirar o colete. Eu queria ir para um bailinho e eu pedia para tirar o colete, e minha mãe falava, pai, deixa ela tirar e tal, e eu acabei abandonando o colete, porque eu realmente não me adaptei a ele. Acredito que se eu tivesse um apoio psicológico na época, e os meus pais, eu teria resolvido na infância minha escoliose, apesar de que eu tinha uma escoliose já muito severa, eu operei com 90 graus, então já era muito grave minha escoliose. Quando eu tirei o colete, eu esqueci a escoliose da minha vida, porque a questão estética da escoliose nunca foi um problema. Acho que por isso que eu me formei atriz, porque eu queria que as pessoas olhassem para mim por outros motivos e não a escoliose. Então, pela comunicação ou por outros motivos, eu aprendi a desviar o olhar da escoliose. Então, a questão estética nunca foi realmente importante para mim, apesar de ser uma escoliose muito grave. Só que com 36 anos, eu estava fazendo um espetáculo musical e eu bati, não sei se eu bati, se me machuquei, eu comecei a sentir dores insuportáveis. E aí eu comecei a escrever um blog. Meu marido falou, por que você não escreve? Porque eu decidi operar naquele momento, que eu comecei a sentir muita dor. E o meu marido disse, escreve, relata toda essa angústia. E aí eu queria relatar de uma forma leve, de uma forma como eu encaro a escoliose. Na verdade, eu acho que a escoliose faz parte do que eu sou, faz parte da minha personalidade. Então, eu comecei a escrever um blog que tinha uma tendência ao humor, a contar a minha história com a escoliose de um lado mais leve. Por isso, Curva de Rio, porque os meus amigos me chamavam de Curva de Rio na infância. E aí, quando eu decidi operar, eu passei por milhares de médicos. Eu decidi operar e eu disse, eu vou operar quando eu descobrir o que é o melhor para mim. E aí, naquele momento, com 36, 37 anos, eu achava que só eu tinha escoliose e que não tinha mulher mais da minha idade que tinha escoliose. E aí foi através do meu blog que eu me conectei com milhares de mulheres da minha idade que estavam operando, inclusive essas mulheres hoje são minhas amigas. E aí eu passei por vários médicos e eu queria escolher por competência técnica e por acolhimento. Eu sou uma pessoa, sou muito ansiosa, então eu preciso ser acolhida, eu preciso me sentir segura, até porque eu já tinha uma certa idade avançada, e eu queria um médico especialista em mulheres adultas. Então, eu cheguei até o meu médico, que é o Dr. Carlos Eduardo Barsotti. E, para mim, foi muito interessante, porque ele sentia a minha ansiedade e ele me colocou muito rápido. Então, com 25 dias de operada, eu estava nadando. E com 25 dias de operada, eu entrei na natação. Acho que ele sabia que eu precisava me movimentar, precisava fazer alguma coisa. E a natação foi importante numa questão respiratória, mas não numa questão postural. E aí eu descobri o Pilates há pouco tempo. E o Pilates realmente mudou minha vida, assim, acertou minha postura e foi muito legal. E essa é mais ou menos a minha história com a escoliose.
Dani, que história, assim, por contribuir com a gente, magnífica, porque também foi uma vida de escoliose, né? Tratando a Foi escoliose. uma vida de escoliose. O colete, eu acredito que foi o Milwaukee, pela época que você usou. Porque me chamava de Robocop, foi o Milwaukee. E, assim, na verdade, eu estou até falando porque quando você fala do relato dos seus pais, nós também presenciamos isso. Não é por negligência, mas os pais têm pena do filho, tem dó ao ver o filho colocando um colete mais de 20 horas. Nossa função hoje é tentar fazer com que eles entendam que é o melhor para ele naquele momento. Mas é muito difícil para os pais entenderem isso. E, assim, por isso que a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, o quanto que a psicóloga, o quanto que os médicos, os fisioterapeutas precisam estar juntos, unidos nesse momento, para dar esse apoio para a família, para o paciente, porque é um tratamento que precisa de todo mundo. E a minha dúvida é, quando você acabou a fase de crescimento, você já estava com esse grau ou não? Não. Eu parei, assim, uma vez eu fui fazer sei lá, acho que estava com gripe, fazer um raio-x do pulmão, e eu vi que estava bem importante, e aí eu fui, assim, eu vou lá fazer um raio-x com o ortopedista, porque eu fugia, na verdade, era uma fuga, né? Eu não queria olhar para isso. Escoliose, a aceitação que você teve com o padrão estético, porque eu vejo que isso é o mais difícil para elas, depois da curva instalada, e você aceitou bem. Foi o contrário, eu tive uma certa dificuldade de aceitação depois da cirurgia, quando eu me vi reta. Porque foi uma transformação enorme no meu corpo. Imagem, né? Um distúrbio de imagem. Não Exatamente. Mas a outra história que eu te cortei, desculpa. A outra história era sobre... O que você me perguntou? Desculpa, eu esqueci. Eu também, mas a gente volta, não tem problema. A gente estava falando da família, daí a gente falou... Meninas, ajuda. Tá. Graus. Então, graus. Quanto piorou? Aí eu fui no médico, eu estava com 69 graus. E aí eu conheci meu marido, engravidei. Eu tive uma gravidez absolutamente tranquila. Eu não senti dores e tal. Senti um pouco de dor lombar, mas eu acho que era por conta da gravidez e não da escoliose. E aí, quando eu estava fazendo esse espetáculo, que eu senti essa dor, eu fui no médico e eu já estava dando volta, 90 graus ele me falou. Então, depois da minha gravidez, que foi com 26 anos, a minha escoliose foi para 90 graus. Eu tomei um susto, eu falei, gente, daqui a pouco eu vou sair rolando. E foi nesse momento que eu decidi operar, entende? Porque se eu não tivesse visto essa curvatura tão grande, eu acho que eu não operaria. Porque pela questão estética, a escoliose nunca me pegou. Mas aí eu comecei a pensar assim, cara, eu preciso ver meu filho crescer, eu quero ver meu filho se formar. E foi quando eu optei pela cirurgia. E, na verdade, assim, com 69 graus já tinha indicação cirúrgica, muita. 45 graus existe indicação cirúrgica, mas existem estudos também que mostram que após a vida adulta, curvas acima de 50 graus pode continuar a progredir até um grau muito. Que eu acho que foi o que aconteceu com você. Eu acho que foi pós-operatório depois. Então, vamos deixar todo mundo... Eu tinha medo desse pós-operatório por conta da minha idade, né? Eu falava, todas as meninas de 15 anos estão super bem e eu vou sofrer muito no pós-operatório. E, sinceramente, eu não sofri no meu pós-operatório. Eu sofri nos primeiros 15 dias, não tem como. São 15 dias de dor, até porque eu não queria tomar nenhum medicamento, enfim. E eu senti dor nos primeiros 15 dias, mas, como eu disse, como o meu médico percebeu a minha necessidade de movimentação e eu comecei a fazer esporte muito cedo, a minha recuperação não foi tão sofrida. Eu vejo meninas sofrendo bastante, mas eu acho que é por conta da falta de movimento, da falta de esporte e de pilates e tudo mais. Então, eu nem lembro a dor que eu sentia hoje em dia. Alguém me pergunta, eu sei que eu sentia, mas eu não lembro o tamanho dessa dor. Então, eu não sofri muito no pós-operatório. Obrigada, Dani, por compartilhar sua história um pouquinho com a Imagina. gente. Acho que falta agora, Milene, confirma para mim, acho que a Elo, né, e a Vitória para falar também com a gente, né? Vamos com a Vitória? Pode falar, então, Vitória. Vitória, que também fez cirurgia
E depois a gente quer saber um pouquinho da Elô, contar um pouco a história dela pra gente. Vitória? Tá sem som. Tira acho que tá no mute. Ok. Aí. Boa tarde, gente. Meu nome é Vitória e eu tenho o Instagram Escoliose Vi. E a iniciativa do Instagram foi exatamente igual das meninas, de não se sentir só e com o apoio dos meus familiares também. Foi para ajudar outras pessoas que naquele momento, eu me senti um pouco só por estar passando por tudo aquilo e não ter com quem trocar experiência na época. Enfim, eu descobri uma escoliose, mais ou menos, meus pais, na verdade, com 11, mais ou menos de 11 para 12 anos, meus pais descobriram. E primeiro eu lembro que eu era novinha ainda, eu fiz a minha primeira consulta com um ortopedista e na época ele já falou que eu precisaria passar por a cirurgia. E para mim foi um susto, porque eu era novinha e minha curvatura já era bem grande. Ele falou que não precisaria tratar com colete, porque já estava num grau bem avançado. E a partir dessa primeira consulta, eu lembro que eu fiz o raio-x e quando eu vi o raio-x eu realmente me assustei, porque era bem grande a curvatura. E eu comecei a fazer fisioterapia nessa época, mas eu não prossegui fazendo com a fisioterapia. Depois eu passei por vários médicos, na verdade. Meus pais eu estava esperando, na verdade, a resposta deles para eles ficarem mais confiantes com o hospital, com os médicos, porque a gente passou por vários médicos e até eles sentirem a necessidade de operar naquele momento, porque eu já tinha muita vontade na época de operar. Mesmo sendo novinha, eu tomei um susto enorme quando o ortopedista falou que eu precisaria operar, mas eu encarei aquilo como uma coisa que eu teria que fazer, não tinha outra alternativa. Aí eu lembro que meu pai deu encaminhamento no Hospital Sara, e aí, a partir disso, nas minhas primeiras consultas, já estava sendo encaminhado para a cirurgia, no caso. Eu esperei mais ou menos, acho que 1 ano e meio para operar, e durante esse tempo, aqui na minha cidade ainda, que eu moro na Bahia, eu estava fazendo pilates. Eu fiz pilates, acho que uns 2 anos antes da minha cirurgia. E fiz algumas sessões de RPG também, eu fiz umas 10 sessões. E quando eu voltei para o Sara, já estava... A curvatura eu não lembro exatamente, mas o meu grau era acima de 70 graus, já estava bem, bem grande a curvatura. E eu operei com 14 anos, em 2017. Hoje tenho 3 anos de operada. Eu tenho 14 pinos e é basicamente isso, minha história. Foi rápida, digamos assim, em relação às outras meninas. Mas eu tenho o Instagram, como eu já falei, e eu sinto que eu já ajudei muitas meninas também, que eu falo, tipo, trocar experiências mesmo. Eu lembro que teve uma Mariana que ela fez quase na mesma época que eu lembro que fui eu que indiquei a ela o hospital e tal. E eu tenho um grupo no WhatsApp também, para as meninas conversarem lá, não se sentirem só. É basicamente isso. Muito obrigada, Vitória, por ter compartilhado a sua história também com a gente e por todas essas suas iniciativas, né, para ajudar também as outras meninas. Elô, agora vamos falar com você um pouquinho? Sim. Elô, conta pra gente como que vocês descobriram, como que é fazer exercício todo dia, se você gosta do colete, conta pra gente um pouquinho. Como que descobriu sua escoliose? A gente foi no médico, aí a gente tava no raio-x. Aí a gente viu que a minha coluna tava toda torta. Aí ela perguntou se era escoliose. Aí o primeiro médico que eu fui atendida
disse que não tinha nada para fazer, que tinha que esperar operar, né? Aí uma amiga da mamãe disse que tinha uma clínica lá. Aí a gente foi. Aí a gente faz exercício, mas eu não gosto muito de usar o colete. Mas amo ficar com os doutores da REAB. Então, quando a gente descobriu, ela estava com muita tosse, né? A gente foi para o médico e ele pediu um raio-x. Quando a gente viu o raio-x, que ele virou para mim, eu falei, mas ela está com coluna torta? Ele falou assim, tá. Aí eu marquei médico para ela e o médico falou assim que não tinha o que fazer não, que o grau dela já era muito avançado para a idade, que ela tinha... Tá dando para escutar? Que ela tinha só 6 anos, tá? Que ela tinha só 6 anos e que era para esperar, que o caso dela ia ser cirúrgico. Era para esperar e observar, para esperar quando ela pudesse fazer a cirurgia, né? Então, isso a gente saiu de lá desesperado já, né? Imaginando uma menina de 6 anos, e ele ainda teve a capacidade de me falar que se ela operasse muito cedo, ela ia ser uma criança deficiente, porque o tronco dela não ia crescer mais, ela ia crescer só pernas e braços, e não ia crescer mais. Então, que ia ter que esperar mesmo para fazer a cirurgia. Aí a gente conseguiu, né, o contato de vocês e começou a fazer o tratamento. E confesso que quando falou que ela ia usar o colete, foi meio assustador para a gente. A gente tomou um susto, assim, imaginar, né, que ela fazia balé, tudo, e de repente, aí a maior preocupação nossa ainda mais era na escola, né, porque as crianças, como que iam receber ela, né, com o colete na escola? Então foi muito difícil o começo, mas ela se adaptou super bem ao colete, ela não gosta de usar, mas ela sabe que é importante. Eu sempre deixei isso bem claro para ela, né? Porque eu sempre falo para ela que, às vezes, quando a gente está doente, a gente tem que tomar um remédio ruim para melhorar. Mas a gente toma porque sabe que vai fazer bem. Então, a mesma coisa. Não é bom fazer exercício todos os dias e nem usar o colete tanto tempo. Mas é importante porque é o que vai ajudar ela a melhorar. E isso tem feito com que ela faça o tratamento certinho. E na escola, eu tive uma reunião com a diretora para tentar fazer com que eles entendessem a necessidade especial que ela ia ter. E foi muito bom, a diretora entendeu, elas aprenderam na escola a tirar e colocar o colete dela para ela ir no banheiro quando ela tivesse vontade, porque nos primeiros dias ela ia no banheiro às 7 da manhã e depois ia no banheiro somente 12h30, a hora que chegava em casa. Ela tinha que segurar, porque não tinha ninguém para tirar o colete dela na escola. Então, eu ensinei a professora, a diretora, as assistentes a tirar o colete dela e colocar para poder fazer isso na escola para ela. Então, ficou mais tranquila lá na escola. E com o tratamento ela teve uma melhora muito boa, né? Como vocês sabem, agora ela está fazendo o desmame, está tirando o colete. Com certeza. Essa semana a gente mediu o raio-x da Elo, após 1 ano de tratamento, né, Elo? E a gente sabe que não é fácil usar colete, não é fácil fazer exercício todos os dias, mas a Elo é muito dedicada, a família toda se dedica muito. E, Elo, o que você achou? A gente sabe da dificuldade, mas a gente queria saber o que você sentiu ao ver seu raio-x essa semana, o quanto que tinha melhorado. Eu fiquei até quase sem palavras, porque eu fiquei muito feliz. Você ficou muito feliz? Isso é muito bom. Parabéns pela dedicação, viu, Elo? A gente sabe que a gente ainda vai te acompanhar por um bom tempo, que ainda tem todo um processo de crescimento longo aí pela frente, mas é importante que os pais estejam bem esclarecidos, tendo todo o suporte, tanto dos profissionais, de médicos, de fisioterapeutas, toda a equipe que ela precisa. Milene, você que acompanha a Elo, eu acho que é bom deixar claro o porquê que vai acontecer um desmame por um tempo, a gente vai continuar acompanhando quanto era a curva, quanto que está, e a gente sabe que se tiver a necessidade de novo de colocar o colete, a gente coloca o colete de novo, e fala pra gente como que é o caso da Elo. A Elo chegou para a gente com 28 graus, então, como nós falamos ontem, a indicação do colete é para curvas acima de 25 graus durante a fase de crescimento. E após 6 meses de tratamento,
ela tinha reduzido para 15 graus. E essa semana nós realizamos o raio-x de 1 ano de tratamento da Elo, e ela está com 9 graus na curva principal. Então, pelo fato dela ser muito novinha, e o colete também, ela cresceu 10 centímetros nesse 1 ano, então o colete já não está mais adequado ao corpo dela, né? Então, a gente falou ontem a necessidade da troca de colete quando cresce muito, porque os pontos de pressão mudam de lugar, então tem que estar sempre, dura em torno de 1 ano e meio o colete, né? Durante a fase de crescimento. Na fase final, ele já acompanha praticamente um único colete, mas quando o Risser ainda está muito no início, é necessário outros coletes durante a vida. Mas, no caso da Elo, a gente vai acompanhar ela, a gente está fazendo um desmame. Por ela ter ela ser muito novinha, ela tem só 7 anos, então toda a equipe decidiu junto em estar fazendo esse desmame e esse acompanhamento, que para a gente prolongar, para ela não ter necessidade de fazer outro colete agora, já que ela está com uma curva tão pequena, e se ela ir crescendo, desenvolvendo e conseguir manter, a gente só vai entrar com colete novamente a hora que for, se for necessário, a hora que for necessário. Pessoal, maravilhoso. Nós ficamos 1 hora batendo papo aqui com vocês. Queria agradecer pontualmente cada uma de vocês. Então, obrigado à equipe do Escoliose Brasil, a Ariane, a Fernanda e a Milene. Queria agradecer a Jennifer, queria agradecer a Dani, a Lara, a Victória, a Tainá e a Elo e a Simone. Não esqueci ninguém. Muito obrigado. Acho que isso que vocês fazem é fundamental para a conscientização da escoliose. Acho que o recado que nós do Escoliose Brasil, de fato, queremos passar para vocês é que não existe um tratamento perfeito para todo mundo. As escolioses, elas são diferentes, então, na fase infantil, na adolescência e no adulto, as curvas são diferentes, e o que nós do Escoliose Brasil, e acho que essa equipe de médicos maravilhosos que estão aqui, de fato, nós seguimos o que a ciência recomenda e o que é melhor para cada paciente que vem no nosso consultório, que vem no consultório de todos esses médicos e profissionais que têm acompanhado. Tá? Então, acho que o recado final é que a conscientização é fundamental para curvas menores, mas se isso apareceu em curvas maiores, a gente, de fato, vai, sim, indicar outros tratamentos, ou indicar o colete, ou indicar a cirurgia. Então, o tratamento ele precisa, sim, de uma equipe baseada na ciência, e aí, sim, a gente vai decidir o que é melhor para cada paciente. Então, antes de falar, o meu é certo, o meu é errado, de fato, não existe. Tá? Existe após uma avaliação muito detalhada. Eu queria agradecer mais uma vez, um abraço a todos vocês do encontro.